Pronto, tá gravando agora. Então vamos lá, turma. Então, boa noite para todo mundo. Que bom que hoje apareceu bastante gente de novo. Recebemos uma notícia por e-mail que dia 4 a gente tem que fechar o bimestre, né? Então, como esse isolamento nosso aí vai permanecer, a gente tem que resolver as nossas pontuações aqui, já que não vai ter prova, né? Então, eu vou passar um projetinho hoje para vocês, uma coisa bem prática, para a gente poder fazer levantamento de pontos e de curvas de nível, mas utilizando um computador mesmo. A gente vai fingir que a gente usou a estação total para levantar os pontos, porque aí quando a gente voltar à normalidade, a gente faz isso de verdade lá com a estação. Mas aí, para a gente poder seguir aqui com o nosso material, a gente vai pegar os pontos do Google Earth. Por isso que eu pedi para vocês instalarem o Google Earth Pro no computador de vocês. Então, antes aqui eu vou passar um pouquinho de slide e depois eu vou explicar como que vai ser o trabalho que a gente vai fazer, certo? Mas antes de começar, eu dei uma olhadinha nos trabalhos que vocês me enviaram e eu vi que teve alguns que estão errados. Eu não tive tempo ainda de fazer um vídeo com a correção, mas se tudo der certo amanhã, eu faço. E aí eu posto para vocês verem também, tá? Como que fica a correção daquele exercício. E aí eu entro em contato com quem errou, a pessoa pode refazer ele. Ok? Alguém tem dúvida alguma, quer fazer alguma pergunta do exercício da aula passada, antes de eu prosseguir com esse outro trabalho? Subiu no telhado. Olha quem vai entrar, gente. Ah, o que eu deixei aí para você consertar, Falcão. Eu tô aqui boiando. Amanda. Ah, tá. Amanda, Diga. não, era só para saber se você estava me ouvindo. Não, tô sim. Beleza. Então. Então tá. Então eu posso prosseguir aqui para mostrar o que a gente vai fazer hoje? Ou alguém quer fazer alguma pergunta da aula passada? Tirar alguma dúvida do exercício? Bom, ninguém falou nada, então Eu não tenho dúvida. Então vamos prosseguir aqui. Então, como eu já expliquei para vocês o que são as curvas de nível, os pontinhos, como que a gente faz para pegar os pontos com a estação total. Depois, se tudo voltar à normalidade, eu vou pegar um GPS emprestado de uma amiga minha, e aí eu vou ensinar vocês também a pegar pontos com GPS. E depois que a gente pega os pontos, a gente tem algumas ferramentas para gerar a curva de nível. Você pode tentar gerar ela à mão, só que aí é muito chato, né, muito trabalhoso, ou a gente pode usar o computador. No nosso projetinho aqui de final de bimestre, a gente vai usar o computador para facilitar para vocês. Então, aqui, nesse slide, eu quis mostrar para vocês algumas ferramentas computacionais que no mercado o pessoal usa para poder gerar curva de nível. Então, eles vão com a estação total para campo, ou com o GPS lá, GNSS, coletam os pontos e depois eles jogam os pontos que estão armazenados dentro da memória da estação total, eles jogam nesses softwares aqui. Então, tem o Data GeoSys, tem o GeoOffice, o Métrica Topo e o Topograph. Eu deixei aqui o link do site deles, caso vocês queiram dar uma fuçada, ver quanto custa, já quiser dar uma olhada. E tem também o AutoCAD, que vocês já estão mais familiarizados, né? Que a gente coloca plugin nele para ele poder fazer esse tipo de interpolação. Então, esses aqui que eu coloquei na tela, você consegue jogar direto os pontos da estação total e clicando lá nas ferramentinhas, você gera automaticamente a curva de nível. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como que eu faço isso no AutoCAD.
Além do AutoCAD normal, que a gente usa, que é aquele que tem um A vermelhinho, tem a Autodesk também tem o Revit, né, que trabalha com o sistema BIM, e tem o Civil 3D. O Civil 3D não precisa colocar plugin. Caso vocês queiram baixar ele aí, ele só tem que apertar uns botãozinhos a mais, ele gera também perfeito. E ele gera muito fácil também perfil longitudinal, que vocês estavam fazendo à mão. Depois eu também vou mostrar para vocês no Google Earth como que a gente faz perfil longitudinal. Lá é facinho, vocês vão gostar de ver. E no AutoCAD normal, que é o azinho vermelho, a gente tem que colocar um plugin. Um dos plugins que eu uso é o TopoCAD. Depois eu vou passar o site aqui para vocês. Ele tem que comprar, só que tem um lá que dá para você fazer um teste grátis dele por 30 dias. Então, para o nosso trabalho aqui, eu vou querer que vocês baixem ele e instalem no AutoCAD de vocês. É simplesinho. E aí, né, vocês vão ter duas semanas e pouco aí para poder fazer esse trabalho. Então, não vai expirar o plugin, vai dar para vocês usarem. Eu vou depois abrir meu CAD aqui para ensinar para vocês como que usa ele. Então, esses aqui são os softwares que a gente consegue jogar direto os pontos. E tem também os softwares de geoprocessamento de sistema de informação georreferenciado. A gente tem o ArcGIS, o QGIS e o Spring. O QGIS, ele é gratuito. Tá? E o ArcGIS, ele é pago, mas tem as versões de estudante também que dá para você usar aí por 1 ano grátis. O ArcGIS é o software que eu uso para trabalhar, tanto para mexer com as coisas do doutorado, quanto para fazer mapa para alguém, porque eu consigo trabalhar com imagens de satélite nele. Então, naqueles outros lá que eu mostrei para vocês, vocês não conseguem trabalhar com imagem de satélite. Então, se, porventura, vocês forem para uma empresa que tem drone, e o drone tirar essas imagens e tal, que a gente chama de aerofotogrametria, ou comprar imagem de satélite mesmo, vocês não conseguem trabalhar naqueles, só nesses aqui, no ArcGIS, no QGIS e no Spring. E aí, a partir das imagens de satélite, a gente consegue gerar curva de nível também. Isso aqui aí é mais caro. E talvez menos preciso também, porque a escala é muito pequena, é grande, né? É pequena, eu falo assim, é 1 para 250 mil, né? O desenho, a imagem é menor para o tamanho real da área. Então, o plugin do AutoCAD, que depois eu quero que vocês baixem, é o TopoCAD. Eu já coloquei o link aqui para vocês baixarem ele. Se, porventura, vocês acharem um plugin que faz a mesma coisa que esse aqui, fuçando na internet, pode usar, tá? Esse aqui é só um exemplo, porque eu testei ele hoje, funciona a avaliação gratuita dele, e consegui gerar as curvas de nível com ele. Porque, normalmente, eu gero curva de nível com o ArcGIS, porque dá para eu jogar os pontos também no ArcGIS e gerar por lá. Super fácil. Só que, como vocês ainda não sabem mexer no ArcGIS, que vocês vão aprender um pouco lá em geoprocessamento, então eu preferi achar um plugin que entre no CAD de vocês. Então, deixa eu aceitar aqui o Bruno. Quando vocês entrarem nesse link aqui, vai aparecer lá na página esses botõezinhos aqui, tá? E aí, o que eu cliquei foi esse primeiro aqui, ó, que dá para usar para CADs de 2007 e 2020. Como que eu fiz isso aqui? Meu CAD já estava instalado, e depois que o CAD já está instalado, que você baixa esse TopoCAD aqui e instala ele. Depois que você instalou, você abre o CAD, ele vai abrir com o TopoCAD, e na hora que você for usar o TopoCAD, ele vai pedir para habilitar uma chave ou avaliação gratuita. É facinho, talvez vocês... Praticamente é só seguir nos botãozinhos que vocês conseguem finalizar aqui. Então, para a gente obter curvas de nível, existem alguns métodos que podem ser tanto feito à mão quanto pelo computador. Então, tem a triangulação, a irradiação taquiométrica, seções transversais, aerofotogrametria e interpolação. A interpolação pode ser gráfica ou numérica. Desses aqui, eu separei 2, que são os que a gente vai falar mais nessa disciplina, né? Que é a triangulação e as seções transversais. As seções transversais vocês já estão fazendo, né? Foi o que vocês desenharam à mão.
E a triangulação eu vou mostrar um pouquinho para vocês hoje. A aerofotogrametria é com fotos de drones ou imagens de satélite. Esse aqui, por enquanto, vocês não vão aprender, tá? Se for eu que for dar já o processamento, eu ensino vocês. Se não for eu, vocês pedem para o professor que estiver dando ensinar. Na triangulação, é o método mais preciso que a gente tem, mais preciso, só que ele é o mais demorado, ó. Se a gente for fazer na mão, ele é o mais demorado. Como a gente tem software, graças à ciência, vocês vão ver que a gente vai fazer rapidinho aqui. Então, ele é recomendado para pequenas áreas, então não vai fazer aí para um município, né, usando triangulação, para um país inteiro usando triangulação. Quando você for fazer para áreas grandes, você pode usar a aerofotogrametria. Que é o quê? Quadricular o terreno com piquetes e nivelar. Então, a gente, quando faz triangulação, a gente tem que ter pegado esses pontos em pequenas áreas com o teodolito ou a estação total. Porque a estação total e o teodolito, eles vão marcar as direções para a gente, né? Então, a gente vai ter de um ponto para outro quanto que é a distância. Para a gente depois fazer uma regra de 3 e conseguir interpolar esses pontos. Então, depois, lá no escritório, a gente pega as quadrículas e faz essa interpolação usando uma regra de 3 simples. Só que por que é demorado, né? Que eu marquei aqui em cima. Porque pensa, se você pega 1070 pontos, pensa você fazer triangulação à mão em 1070 pontos. É complicado. Então, por isso que a gente tem software, que daqui a pouco eu mostro para vocês. Então, um exemplozinho aqui, ó, a gente tem 6 pontos. Então, tem P1. Deixa eu pegar aqui, cadê o mouse? Então, temos aqui P1, P1 é o nome do ponto. P1, P2, P3, P4, P5, P6. E aqui a gente tem as altitudes deles. Então, a partir dos pontos, eu faço essa triangulação. Então, aqui eu pego os pontos mais próximos e faço um triângulo. Aqui peguei esse com esse, fiz um outro triângulo. E você vai fazendo um triângulo em todo o espaço que você tem, toda a área. Depois que você fez a triangulação, né, que você fez essas linhas de triângulo, você vai ver que tem uma distância de um ponto para o outro, e aí com uma regra de 3 você consegue definir, por exemplo, a cada 1 centímetro vai ser uma altitude. Aí aqui, esse espaço, se tem 3 na vida real, você faz de novo a regrinha de 3. Lembrando que esses 5,50 aqui, esses valores vão ser da estação total. Vão ser a distância da estação total. Então, com esses valores da distância, você consegue fazer essa regra de 3. Como vocês podem ver, ó, tá vendo esses 2 pontos aqui? Ó, vou até fazer uma chave aqui. Ó. Eles estão muito mais distantes um do outro. Porque aqui a gente tem uma cota de 810 e aqui embaixo a gente tem uma cota de 820. 820, ó, 812,210. Então, essa distância aqui, que era de 3,28, tem só 2 de distância. Nesse do lado de cá, a gente tem 800 aqui no ponto 1, e no ponto 5 a gente tem 805. Então, aqui, a distância nossa é 3,21 também, só que para 5 de altitude. E aqui o nosso é para 2,1 quebradinho de altitude. Então, por isso que aqui, fazendo a regra de 3, eu tenho uma distância maior, certo? E aqui as distâncias entre os pontos ficam menor. Então, partindo aqui do zero, ó, sabendo o meu centímetro aqui, coloco 1, porque vai ser 800, então aqui é 801, 802, 803, 804, 805. Aí depois aqui, ó, partindo do 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Finaliza aqui no 12. Então, 12, 11, 10. Por isso que isso aqui é demorado. Tem que prestar muita atenção. Qualquer errozinho aqui, você não vai conseguir unir as curvas de nível.
Aí depois que você conseguiu fazer essa separação aqui, usando a regrinha de 3, você vai unir os pontinhos que são do mesmo valor. Eu vou unir aqui com a canetinha para vocês verem. Então, caneta. Aqui é 1, ó, aqui em cima. Então, eu vou lá e faço uma curva para unir 1 com 1. Aqui é 2, faço uma curva. Aqui pego um 2 que está aqui nessa linha do meio também. E venho aqui e pego 2 também. Aí pego 3. Onde que está os outros 3? Aqui tem um 3 e aqui. Aí aqui tem 4. Venho aqui no 4. E encosto aqui com 4. E assim você vai ligando os pontos. O 10, por exemplo. O 10 está aqui, ó. A linhazinha do 10 que eu fiz. E o outro meu tá aqui. E um aqui. Então aqui vai ficar assim, ó. Pega aqui, vem aqui e sobe aqui. 11, pega aqui, vem cá e sobe aqui. E o 12 fecho aqui. E assim vai. Por isso que é demorado e complicado. Mas é um dos métodos mais precisos. E nas seções transversais, a gente vai usar elas para quando a gente for fazer curvas de nível em faixa. Então, vai ser quando a gente quer terrenos estreitos, por exemplo, como eu expliquei na aula passada para vocês, que a gente usa muito para poder fazer a construção de redes de esgoto e de abastecimento de água. Então, às vezes vocês não vão precisar de um mapa completo das curvas de nível como um todo. Se você tiver só as seções transversais, que é o perfil longitudinal, é a mesma coisa, né? Eita. Uma seção transversal. Volta. É a mesma coisa que o perfil longitudinal que vocês estão fazendo. Então, a gente vai usar esse ponto quando a gente precisar fazer trabalhos, projetos que envolvem rede, né? Ou que envolvem estrada também, ou terraceamento que tem que tirar a terra, ou colocar terra, enfim. E aqui a gente pode ter uma poligonal aberta. Então, a seção transversal não precisa ter áreas fechadas. Então, agora a gente vai para o Google Earth, que eu deixei já um site aqui, caso vocês não conseguirem, caso algum de vocês não conseguir baixar, porque é o Pro que vocês vão conseguir fazer, salvar a imagem, clicar nos botãozinhos, tudo bonitinho. Então, eu vou passar para vocês, eu vou abrir o meu Google Earth aqui e vou mostrar para vocês como que vocês conseguem pegar pontos por lá. Tá? Então, aqui no slide rapidinho, nessa caixa aqui da esquerda, quando a gente abre a interface do Google, deixa eu só beber uma água aqui. Quando vocês abrirem a interface do Google, aqui na caixinha à esquerda vai ficar os lugares. Então, toda vez que vocês criarem um ponto ou um polígono, é aqui que vocês vão salvar. E a extensão desses pontinhos aqui chama KML ou KMZ. Mais para frente, talvez vocês vão ver isso. Então, aqui eu dei um zoom, né? E, por exemplo, para criar um perfil longitudinal, é só eu fazer um caminho e eu consigo depois apertar uma função de perfil e eu vou criar para vocês verem. Então, na pontinha da... Deixa eu voltar aqui. Nessa pontinha aqui em cima, ó, na parte superior do Google Earth, tem algumas outras funções também que a gente vai usar, que é esse retângulozinho aqui, né, que eu dei um zoom. Então, esse botãozinho aqui, ó, esse botãozinho, esse coisinha amarelo, é o que a gente marca ponto. Então, ele é um marcador que a gente vai usar para criar os nossos pontos do levantamento. Esse segundo aqui é para criar um polígono fechado. O terceiro cria um caminho, né, uma linha, aí você pode fazer vértices na linha, mas
com ele você não consegue fechar um polígono, então se for para ser um polígono, tem que usar o segundo aqui. E esse último aqui é o que salva a imagem, caso vocês queiram salvar. Os outros, por enquanto, não são importantes, não. Então, quando eu clico no adicionar marcador, vai aparecer essa caixinha. E nessa caixinha, ele me dá a latitude e a longitude do ponto. Isso aqui eu vou precisar para poder depois jogar os meus pontos no AutoCAD. E aí vocês vão ter que lembrar, lá em desenho digital, quando a gente colocava ponto. Tá? Na hora que eu abrir o CAD aqui, eu mostro para vocês de novo. Então, eu tenho a latitude e a longitude. Mas o que eu quero fazer é curva de nível, né? Então, eu vou precisar da altitude. Se eu clicar nessa altitude aqui, não vai aparecer a altitude que eu preciso. Então, vocês vão ter que olhar no finalzinho da tela e vai aparecer essa elevação aqui embaixo. Então, vai ter a latitude e a longitude aqui, da mesma forma, e a elevação aqui embaixo. Só que para aparecer isso aqui, o teu mouse tem que estar em cima certinho do ponto. Vou mostrar para vocês. E aí vocês conseguem anotar esse 892 aqui. Então, deixa eu vir aqui no Google. Para a apresentação, eu vou abrir o meu Google Earth. Até agora, alguma dúvida, gente? Porque eu tô indo, né? Esqueci de perguntar. Todas. Pode ir por parte, então. Pode perguntar. Deu para entender mais ou menos. Amanhã eu tenho que ligar a aula de novo. Mas a questão do Google Earth, para mim, tá tranquilo, porque eu já trabalho com ele faz tempo. Ah, não, então tá bom. Então aí para você vai ficar mais fácil. Talvez então você vai fazer até coisa que dá para fazer com ele que eu nem vou pedir. Ô, Amanda, só na questão dos pontos, como é que é feito o 1, o 2, o 3 ali, que aquilo lá eu não entendi, não. É você que escolhe os pontos. E que lá foi só um exemplo. Só para ver como que faz a triangulação. Tá, quanto mais pontos você colocar, melhor. Melhor, exatamente. Quanto mais ponto, melhor. Mais alguém? Eu vou ter que compartilhar tudo aqui para vocês. Ó. Tela. Ah, já sei. Vou jogar o Google Earth nessa outra tela aqui. Eu tenho duas telas aqui, aí vai ficar mais fácil. E aí eu peço para compartilhar a tela 2. Confere aí se vocês conseguem enxergar meu Google Earth aberto. Deixa eu ver o que a Letícia perguntou. Isso, Letícia, por regrinha de 3. Ah, então beleza. Isso, Letícia, por regrinha de 3. Que aí você mede lá, tem 8 centímetros, e aí você faz essa... Quanto que dá, né? Então, se de 800 para 810, quanto que a gente tem na vida real seria 10, certo? E aí, se você tem 8 lá, você faz a divisão com a regra de 3 e separa eles. Vamos ver aqui. Bom, então vamos lá. Mais alguém? Antes de eu mostrar o Google? E é bom que eu sempre quis ensinar o negócio, mexer no Google Earth, que eu acho ele uma ferramenta muito, muito útil. E lá na faculdade não dava, porque não tinha instalado o Google, e se eu fosse mostrar pelo Datashow, vocês não iam enxergar nada. Pelo menos aqui, talvez vocês conseguem enxergar um pouquinho melhor. Então, ó, esse canto aqui da esquerda, meus lugares, ó, é onde ficam os meus pontos, certo? Então, eu posso vir aqui em meus lugares, clicar com o botão direito, e eu venho adicionar, eu consigo adicionar uma pasta, por exemplo. Deixa eu colocar o nome aqui, aula. Topografia. E aí eu posso começar a jogar meus pontos todos dentro dessa aula, que aí depois eu consigo exportar essa pasta completa, se eu precisar. Então, vou dar um zoom aqui em Paraíso. E se eu mexer o mouse, aqui embaixo, vocês conseguem observar que a latitude e a longitude vai mudando.
E eu tenho a elevação também, ó, quando eu vou passando o mouse, ela vai mudando. Então, vai 904 agora. Aí eu venho aqui no centro, 951. E se eu usar o scroll do mouse aqui, segurar o scroll do mouse e dar um girinho assim, ó, eu consigo ver ele em 3D. Por exemplo, pegar a Zezé Amaral aqui, que todo mundo conhece, né? Deixa eu voltar aqui. Ó, essa linha amarela, eu tinha até colocado ela aqui. Eu vou vir em propriedades aqui para aumentar a espessura dela. Deixa eu pôr 3. Então, essa linha aqui que eu fiz é a Zezé Amaral. Agora eu vou dar o girinho aqui com o scroll do mouse e eu consigo enxergar em 3D. E aí, o que tem de legal nesse Google aqui? Eu consigo fazer o exagero vertical nele, igual vocês estavam fazendo na mão, né? Eu consigo fazer para visualizar em 3D aqui. Então, prestem atenção. Eu vou deixar aqui numa posição. Voltar um pouquinho. Certo? E tudo que vocês forem mexer, vocês vêm aqui, ó. No caso, ferramentas, opções. E nesse quadro de opções, eu consigo mostrar aqui, ó, a latitude e a longitude, eu consigo mudar ela para graus decimais, graus, minutos e segundos, graus, minutos decimais, universo ou transversa de Mercator e o sistema militar de referência da grade. Para a gente conseguir jogar os pontos no AutoCAD, é bom vocês deixarem no TM, que é o universo ou transversa de Mercator. Ah, em cartografia, vocês já viram isso? O negócio de UTM? Não. O UTM é uma das formas de dar a latitude e a longitude. Só que aí ele não é em grau. Então, por isso ele fica mais fácil para jogar no AutoCAD. Com certeza ela vai explicar. Eu só quero... O importante agora é vocês entenderem que ele é em metros. Ela até falou, mas só falou. Não focou em nada, não. Só falou disso aí. A universo transversa de Mercator, a UTM, é porque o nosso globo ele é separado em quadrículas. E aí, dentro dessa quadrícula, a gente tem, em metros, as distâncias de uma linha de quadrícula para outra. Então, os dados UTM, a gente tem em metros, né? Então, os graus, minutos e segundos é uma forma de representar a latitude e a longitude, e o UTM é outra forma de representar a latitude e a longitude, só que em metros. Aí, nessa caixinha de opções aqui, é onde a gente consegue fazer o exagero vertical. Então, aqui embaixo tem terreno, e tem um lugar escrito ampliar a elevação. Também para escalas de edifícios em 3D e árvores. Então, aqui, ele vai levar para tudo, tá? Mas, na nossa cidade, não tem 3D de casa. Porque, se vocês pegarem no Rio de Janeiro, vocês vão ver que as casinhas estão muito mais elevadas do que o resto do relevo. Então, aqui, se eu mudar, vai mudar o nosso terreno aqui, ó. Vou colocar 3. No caso do Google, o máximo que ele me pede aqui, que ele me deixa, né, é 3. Então, ele vai de 0,01 até 3 de exagero vertical. Então, vou colocar 3 aqui para vocês verem a diferença. Ó, eu vou vir aplicar. Vocês viram que lá atrás mudou? Olha agora. Até tinha essa coisinha daqui. Perceberam a diferença? Aumentou, né? Você consegue ver a cor melhor. Sim. Você vê. Agora dá até para enxergar o relevo lá do fundo. Ó. Tá vendo aqui em cima? Dá para enxergar ele até melhor. Ó, vou voltar um pouquinho. Vamos ver se o Morro do Baú dá para enxergar? Vamos dar um zoom aqui no Morro do Baú. É um pouco, né, desproporcional, mas... Talvez a imagem de satélite não tá... Mas olha aqui, aquela descidinha que tem. Então, quando eu falo para vocês que existe esse negócio... Tá ver até o Cristo. Aqui o Cristo. Então, quando eu falo para vocês que o exagero vertical é só para dar uma melhorada no relevo, para poder entender melhor, porque se eu voltar para o 1 aqui, ó, vou até deixar aqui onde é o Morro do Baú.
E vou voltar para o exagero 1, para vocês verem como é que fica. Vou vir aqui, então, ferramentas, opções. Venho aqui ampliar a elevação e vou deixar no 1. Aplicar. Eita, que até saiu do meu canto aqui. Ó, tá vendo? Fica um pouquinho mais suave. Ele fica um pouco mais suave. Então, o outro é só uma forma de dar uma sobrelevada para a gente conseguir entender um pouco mais o relevo, mesmo que ele esteja, né, distorcido. Beleza. Então, essa é uma parte. Até aqui vocês entenderam? Pelo menos só para mexer na parte de sobrelevação. Deixa eu tirar esses nomes daqui, que fica me atrapalhando. Bom, agora outra coisa é vir aqui com o marcador, ó. Eu vou clicar no marcador para vocês verem. Abre aquela caixinha, eu vou ter que encostar ela aqui no canto. E aí, com o mouse, eu consigo segurar o marcador e mexer com ele, segurando, né, o mouse, eu mexo ele para qualquer lado. E aí, quando eu paro o mouse, lá na caixinha da esquerda, eu vou ter a minha longitude e a minha latitude. E aqui embaixo, eu vou ter minha elevação, que no caso está 449. Então, vocês podem vir aqui e colocar, ó, ponto 1. Ponto 1, topografia. Aqui nesse botãozinho aqui, vocês conseguem mudar a forma do marcador. Então, abre essa caixinha aqui. Quando eu estou trabalhando com topografia ou com pontos que eu preciso colocar no mapa depois, eu coloco esse aqui, ó, que é uma bolinha. Porque aí depois eu passo o mouse em cima da bolinha central dele. E aqui em cima eu consigo mudar a cor, vou pôr vermelho, para vocês conseguirem enxergar a bolinha, e dá para aumentar o tamanho, né, do marcador também. Então dá para ficar maior ou menor. Menor, ele é melhor para vocês terem precisão no ponto ali. Vou pôr meio aqui. E aí dou OK. E aí, se eu clicar em OK aqui, ó, pum, ele vai aparecer lá na caixinha da esquerda dos meus lugares. E aí eu posso arrastar ele para dentro da pasta da aula de topografia, só para ficar organizado, certo? E aí agora meu ponto ficou paradinho, ó. Eu posso mexer aqui na imagem que meu ponto está lá, sem salvo. Então, se eu passar o mouse agora aqui, ó, no ponto, eu consigo ver lá embaixo que a minha elevação é 449, e aí a longitude e a latitude, é só eu vir em propriedades, aqui, clico com o botão direito em cima do ponto, vem em propriedades, e eu consigo até copiar por aqui, ó, a longitude e a latitude. Aqui, a abinha de altitude, eu vou abrir para vocês verem que não aparece a altitude aqui. Eu acho que o Google podia dar um jeito nesse negócio, eu mexi de tudo quanto é forma aqui e não tem jeito. Já vim absoluta. Isso aqui é mais a altitude do ponto com o chão. O ponto que eu coloquei ali, entendeu? Então, falta aí um tchan para o Google. Acho que é o único defeito dessa ferramenta é não dar altitude aqui nessa mesma caixa. E a gente ter que olhar ela aqui embaixo, ó. Então, como que vocês podem fazer para pegar essas altitudes? Vocês podem abrir uma planilha de Excel, ou faz uma tabelinha na mão mesmo. Marca lá, ponto 1, coloca o mouse aqui em cima, o dedinho lá, ó, tá vendo? Em cima do ponto, e anota lá a elevação que está lá embaixo, 449. Beleza. Aí vocês vão anotando e vão fazendo isso para todos os pontos que forem necessários. E anota também a latitude e a longitude para a gente poder jogar lá no CAD depois. Ok. E aí vocês vão pegando os pontos. Então, quanto mais ponto tiver com altitude, melhor vai ficar a elaboração da nossa curva de nível, tá? Então, é aqui no Google que vocês vão pegar essas cotas para a gente poder usar no nosso trabalho. E aí vai de cada um, vocês podem escolher a área que vocês quiserem, tá?
Vocês podem escolher a área de um bairro, pode escolher... O Ricardo pode escolher lá o laticínio dele, se ele quiser fazer, né, que é para cá, assim. Mas que seja uma área um pouquinho, assim, com uns 10 hectares, pelo menos, para ficar uma distribuição legal da curva de nível. E aí, deixa eu ver o que mais que eu ia mostrar para vocês. Ah, eu vou até apagar aqui esse caminho aqui da Zezé Amaral. E eu vou refazer ela para vocês entenderem. Vem aqui, vou excluir. Para fazer esse caminhamento, eu uso o terceiro aqui em cima. Adicionar caminho. Vou escrever aqui Zezé Amaral. E aí eu não posso dar ok, hein? Eu tenho que deixar essa caixinha aberta aqui. Até dar uma diminuída no tamanho dela. E não vai. Então fica aqui no canto, fia. E vou clicando, como se eu estivesse mexendo lá com as linhas do AutoCAD. Estou clicando em cima da Zezé Amaral pra gente... Aí eu vou vir em linha reta, porque eu quero criar um perfil longitudinal. Beleza. Clico no OK. Ó, cliquei, criei a minha linhazinha. Agora eu vou criar um perfil longitudinal aqui no Google, em cima dessa linha. Então, eu venho, clico com o botão direito em cima do meu caminho, e a penúltima opção aqui, ó, mostrar perfil de elevação. E agora aqui embaixo, deixa eu tirar esse treco aqui. Aí agora aqui embaixo, ó, eu já tenho o meu perfil de elevação, e onde eu vou passando o mouse, vai aparecendo a setinha lá, de onde que é. Então, aqui embaixo, onde está a setinha vermelha, é o riozinho, né, o córrego Rangel. E aqui eu vou subir na Zezé Amaral, né, no sentido do SESI lá pro Samambaia. Ô, Amanda. Diga. Eu estava esperando você chegar nesse ponto, para dizer que aí no perfil de elevação, nesse ponto aí você tem todas as altitudes. Sim, tem. É só você olhar, ele te dá todas as altitudes. Sim, se você passando o mouse aqui, ó, ele vai mudando ali a altitude. 965, aí chega aqui no 980 e vai indo. Então, por aqui você também consegue tirar os pontos de altitude. Sim. E aqui eu tenho até uma inclinação média para vocês tirarem informação, ó. Inclinação máxima, 13%, de 13% a 10%. Inclinação média, 5%, né, arredondando aqui. Ganho por perda de elevação. Então, eu ganhei aqui, ó, 67 metros de elevação. E a distância percorrida do meu caminho, que foi 1,5 km. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu não vi aonde que você foi para perfil de elevação. Tem como mostrar de novo? Tem. Vou fechar aqui. Você tem que criar primeiro esse caminho amarelo aqui que eu fiz, ó. Você vai vir nessa terceira opções, né? O primeiro aqui, o coisinha amarelo, que é o marcador. O segundo é adicionar polígono. Essa parte eu fiz. Essa parte eu fiz. Só o perfil que eu não vi aonde você foi. Ah, beleza. Então você já tem o caminho teu aqui no cantinho dos lugares, né? Beleza. Você vai clicar com o botão direito em cima dele. Isso. E aí, o penúltimo vai estar escrito mostrar perfil de elevação. Ah, tá. Certinho, obrigado. Olha, quando vocês forem descendo, se vocês olharem, também na parte de baixo aqui, ó, do perfil, e tanto lá na setinha vermelha lá do mapa, ele vai mostrando a porcentagem da inclinação. Olha que legal. O dia que eu descobri isso aqui, que foi na faculdade, gente, sério, eu fiquei um tempão brincando com isso aqui. Parecia uma criança. Bom, então é só para vocês saberem que aqui vocês têm um perfil que vocês já aprenderam a fazer na mão, mas que aqui no Google Earth a gente consegue criar ele automático, tá? E aí, caso vocês queiram fazer ele no Excel, por exemplo, é só vocês pegarem aqui, ó, os dados tanto dos quilômetros aqui, da distância, e das altitudes. Porque você vem aqui, ó, em 500 metros eu tenho 950 de altitude.
Aí no quilômetro 0,75, eu tenho 965. Então você consegue jogar isso, porque aí eu já não sei, pode ser uma falha minha. Eu não sei como que exporta esse perfil ainda, mas vou procurar saber. Você sabe, Kleber? Exportar para onde, você fala? Para qualquer lugar. Se quiser tirar ele daqui e jogar em algum lugar. Mas dá para Eu acho- fazer para exportar para o AutoCAD, mas aí tem que ter aquele. Tem que ter os plugins, né? Isso, só não vai, que aí você leva. Assim, a gente faz lá, mas é com ruas, bairro. Então você pega o perfil por cima. Aí a gente consegue exportar. Agora, o perfil de elevação, não sei se tem como. Então caso vocês queiram fazer um perfil usando esses dados aqui, aí é só vocês pegarem esses valores, ó, e jogar no Excel, e aí vocês geram um gráfico lá. Mas esse gráfico, como seria que você quer esse gráfico de... Não, é só vocês colocarem, por exemplo, aqui o eixo é X, né? Onde tem a distância. Então, coloca lá 0,25, 0,15, aqui vai ser no tamanho tranquilo, né? No tamanho normal, vamos dizer, a distância de um para o outro. Isso. E aí, por exemplo, você pega lá 0,26, lá no 250, quer dizer, no 250 metros, aí eu tenho um ponto de 929 de cota. Ah, tá. E aí você vai criando uma tabelinha. No quilômetro 0,5, eu tenho 950. E aí no Excel você consegue gerar um gráfico por lá. Entendi. Entendeu? Isso aqui é muito legal. Beleza. Alguém tem dúvida até aqui, nesse ponto? Não. Cleito tá perguntando aqui. Agora, já viu como coloca a linha, né? Todas as Beleza. dúvidas, mas eu vou ver o vídeo de novo. Ok. Talvez com vocês vendo o vídeo com o Google aberto, fica mais fácil. Aí vocês vão clicando onde eu vou falando. É verdade, sim. E aí fica mais fácil para vocês. Então, deixa eu ver se eu tinha outra coisa aqui para mostrar no Google Earth. Essa última aqui é para salvar a imagem, caso vocês queiram fazer uma... Opa, esse penúltimo, quer dizer. Penúltimo, salva a imagem. Aí aqui vocês podem, nas opções de mapa, tirar título, legenda, a escala pode deixar e a bússola também. É só um exemplo, tá, das coisas que vocês podem fazer aqui. A resolução da imagem, vocês podem colocar até 4K, por exemplo. E aí eu consigo vir aqui salvar a imagem. Deixa eu colocar na área de trabalho. Exemplo. E aí eu salvo ela em JPEG. E aí ela demorou um pouquinho só porque eu salvei em 4K. Deixa eu ver o que mais aqui que eu queria mostrar para vocês. Bom, o importante aqui que eu quero que vocês saibam até agora, depois as outras coisas vocês vão aprendendo, deixa eu fechar aqui, é usar o marcador para a gente ir selecionando os pontos. Tá? Então, coloca um ponto aqui, aí cria um outro do ladinho dele, aí você coloca o nome de ponto 2. A nomeação dos pontos é vocês que escolhem aonde vocês vão colocar também. Ponto 2, marquei. E vai indo. Então, existe uma forma de você pegar esses pontos que você vai salvando aqui e exportar ele. Quando você exporta é assim, ó. Eu vou exportar a pasta aqui só para vocês verem. Salvar lugar como. Então, clica em cima da pastinha, vai em salvar lugar como, e aí você consegue salvar em KML ou KMZ. Então, por exemplo, pedir para vocês fazerem alguma coisa no Google Earth, eu quero que vocês me mandem o que vocês fizeram, para eu abrir no meu Google Earth também, é aqui que vocês salvam, é com essas extensões. Então, essa extensão eu abro especificamente no Google Earth. Só que eu consigo abrir também, por exemplo, no ArcGIS e no QGIS. No AutoCAD, eu acho que com o plugin eu consigo abrir também. Só que com o CAD normal, não tem como abrir esse tipo de extensão lá. Então, o que eu quero que vocês façam para não ficar dificultando muito esse negócio de plugin, de
de software, eu quero que vocês preencham uma planilha com os pontos que vocês vão colocando. E aí vocês pegam a latitude, a longitude e a altitude de cada ponto que vocês forem fazer. Então, Então, o mais importante é isso. Aprender a colocar os pontos aqui. Vou parar a apresentação aqui, vou abrir o slide de novo. Então, ó, o nosso trabalhinho, que vai valer 60 pontinhos, ele vai ter 2 etapas. Porque aí, na próxima aula, nessa semana, vocês fazem a primeira etapa, que é simplesinha. E aí, a gente tira dúvida na aula que vem, eu ajudo vocês, a gente começa a fazer junto. E aí, depois, na outra semana, vocês terminam de finalizar. Então, esse trabalho, eu quero que vocês me entreguem ele até dia 1º, até às 11h59, pelo portal. Tá? O portal ele não aceita DWG, então vocês vão ter que compactar o arquivo para me enviar. O que vocês vão fazer? Qual que é o trabalho? Vocês vão pegar no Google Earth pelo menos 25 pontos. Tá? Pode ser mais que 25, não tem problema. Em uma área. Aí vocês podem escolher a área qualquer, mas eu vou acrescentar aqui no slide que tenha pelo menos 10 hectares. Vou mostrar para vocês como que vocês calculam, como que vocês verem a quantidade, o tamanho da área lá no Google Earth. Então, pelo menos 25 pontos, e vocês vão colocar em uma planilha. Aí vocês ficam à vontade se vocês quiserem colocar numa planilha de Excel, à mão, não tem problema. Então, contendo os dados de coordenadas, que aí é a latitude e longitude, e a altitude. Porque depois a gente vai precisar dessas informações para poder jogar os pontos no AutoCAD. Então, a primeira parte que vocês vão fazer vai ser essa aqui. E aí, na aula, eu relembro vocês como que a gente joga os pontos no CAD. Eu já vou lembrá-los hoje também, porque aí quem quiser já ir fazendo, faz. Se quiser fazer tudo de uma vez, vocês podem fazer também. Mas se quiser ir por parte, então a primeira etapa é essa aqui. E a segunda é pegar esses pontos e a gente vai plotar lá no AutoCAD manualmente. E a gente vai fazer a triangulação e gerar a curva de nível utilizando o plugin TopoCAD, que eu coloquei aqui o link dele num slide para trás, para vocês poderem baixar. E vocês vão baixar a avaliação de teste e a gente vai conseguir fazer. Mas, Amanda, deixa eu só te interromper. Aí esse TopoCAD, é um plugin que eu vou ter que jogar no AutoCAD, não é? Ele vai vir como um instalador. Você pode instalar ele normal, como se ele fosse um software. Tá, mas... E automaticamente ele vai se conectar no AutoCAD. Tá, então, mas eu tenho que ter o AutoCAD, né? Isso. Ah, tá. Aí eu deixei um tutorial para a turma do 3º período, aí eu aproveitei e já deixei para todas as turmas abertas de como instalar o AutoCAD com a versão de estudante. Deixei lá no portal, caso alguém tenha alguma dúvida e tal. Certo? Alguém não tem computador para fazer isso? Computador não tem não, porque abre o AutoCAD e o Google Earth nesse meu aqui, vou ter que... Não, você pode abrir por etapa, tá? Abre o Google Earth, faz a primeira etapa, aí fecha o Google Earth e aí abre o AutoCAD. Porque se abrir os dois vai travar tudo. Não faça isso. Então, eu vou dar uma sugestão, vamos ver se vocês concordam. Quem não tem computador, mas aí tem que ser honesto comigo, por favor, eu deixo fazer de dupla com quem tem. Eu não tenho. Você tem sim. Você até levou ele para usar um dia. Certo? Fazer uma dupla de 5. Vocês acham que eu não sei o que vocês têm, né? Não, eu já imagino quem não tenha. E sei quem tem. Pelo menos, né, tem gente que liga ele lá na aula. Então, quem tem, por exemplo, sabe, né, mano? Quem tem eu sei. Então, quem não tem de verdade, aí eu deixo fazer de dupla. Certo? E aí vocês fazem videoconferência, viu? Não vai na casa do coleguinha, não. Por favor.
Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora, eu vou abrir o meu CAD e vou mostrar para vocês como que eu jogo o ponto lá e como que eu faço essas curvas de nível. Beleza? Beleza. Alguma dúvida até agora? Ok. Então, vamos prosseguir. O slide eu vou colocar no portal logo após acabar a aula, tá? Para vocês poderem usar. Então, vou fechar aqui a apresentação e vou abrir meu AutoCAD. Eu tenho o AutoCAD no meu computador, o Civil 3D e o Revit. Revit, não sei como que pronuncia esse aí. Ah, e é mesmo, Letícia, obrigado por lembrar, né? Ver quantos hectares tem. Boa. Deixa eu abrir o Google Earth, então, aqui primeiro. Fecha o polígono e põe em área. Então, deixa eu... Tela 2. Vamos lá. Eu vou usar como exemplo aqui o Atenas, ó. Então, eu vou circular o Atenas aqui, a gente vai ver quantos hectares ou metros quadrados ele tem. Para eu poder fazer isso, eu uso a segunda opçãozinha nossa aqui, que é adicionar polígono. Então, cliquei no segundo, vai abrir minha caixinha, e aí eu vou clicando, ó. Cliquei na pontinha aqui da parede, aí eu cliquei na outra, ó. Tá vendo que ele vai ficando um espaço em branco? Porque eu não coloquei, eu deixei cor sólida por enquanto, né? Depois dá pra ajustar. Vem aqui no outro ponto, beleza. Tá um polígono aqui fechado. Aqui eu posso, na descrição eu posso escrever qualquer coisa. No estilo de cor em área, eu venho aqui e deixo só circunscrito, que é para deixar só a borda, né? E na linha eu posso escolher aqui a cor da borda. Vermelho, ok. E aí eu posso subir aqui, sei lá, 4, para ficar mais nítido para vocês. E aí, na última aba, a gente tem medidas. Eu clico em medidas, vai estar em milhas. Então, se eu clicar na setinha aqui, eu consigo colocar o perímetro em centímetro, metro, quilômetro, polegada, jarda, pés, graus. Então, eu vou colocar aqui o perímetro em metros. E a área, eu vou colocar em hectares. Então, por exemplo, nossa, não, acho que a gente pode pegar uma área maior para vocês trabalharem. Olha, 10 hectares você falou, Amanda. mas não, já vou mudar de ideia. 10 vai ficar muito pequeno. Não. Nesse caso aqui, ó, o condomínio Atena, é Atena ou Atenas? Ele tem 20, é que talvez vocês não vão conseguir enxergar, mas olhando aqui, ele me deu que tem 23,2 hectares. Acho que vocês podem fazer o trabalhinho com 50 hectares, para ficar top. Então, aí você pode clicar em OK, que ele salva aqui, ó, o polígono. E eu não dei o nome pro polígono, por isso que ficou polígono sem tipo. E aí, se quiser editar alguma coisa nele, é só clicar com o botão direito e vir em propriedades novamente. Quiser rever, né? Às vezes você clica no OK e não tinha visto as medidas. Vem aqui em medida novamente e dá para mudar. Se eu quiser colocar em quilômetros quadrados, por exemplo, tem 0,23 quilômetros quadrados. Ô, Kleber, eu errei, foi a unidade de medida, ó. Pode ser 10 quilômetros quadrados. O que você acha? Não, aí é muito. Vamos deixar em hectare mesmo. Vamos deixar 50 hectares, então. Quem fica melhor. E aí, tentem pegar pontos em lugares que vocês saibam que é bastante inclinado, para ficar umas curvas de nível legal, entendeu? Entendeu, Letícia? Como que faz aqui? Alguém não entendeu como que vê a área? Beleza. Eu coloquei a câmera de cá, agora eu fico confundindo. Ok. Então, vou parar a apresentação e vou abrir o CAD.
Confere aí se tá dando para ver meu AutoCAD. Dá pra ver, dá pra ver. Belezura. Então, esse aqui é meu AutoCAD 2020, a versão de estudante. Vocês podem baixar qualquer um, que o TopoCAD vai... Vocês viram lá que ele vai de 2007, né, a 2020, então fica sossegado. Quando eu instalo o TopoCAD, é só eu entrar no AutoCAD que ele vai aparecer aqui, ó, nesse cantinho. É a minha última aba aqui em cima, ó. Tá vendo? Escrito TopoCAD 2000V14. Ele vai aparecer aqui. E aí, quando vocês forem usar ele pela primeira vez, ele vai pedir só para habilitar se vocês querem a versão grátis, né, por 30 dias, ou se vocês querem colocar uma chave da licença. Então, aqui está a versão grátis que eu coloquei hoje. Então, o que vocês vão fazer? Lembrar sempre, né, gente, de criar as camadas bonitinho, do que é ponto, do que é o limite da propriedade. Lembra de fazer os layers tudo bonitinho. Eu vou criar um layer aqui só para vocês entenderem, né, relembrarem. Vou criar um layer, vou colocar o nome de cotas, pontos de cotas. Vou colocar vermelhinho. E vou ativar ele. Ok. Então, para a gente colocar os pontos aqui, manualmente, a gente tem que vir no Draw e selecionar ponto. Aí vocês têm que achar os pontinhos aqui. Deixa eu ver cadê o ponto aqui para mim. Ou digita aqui embaixo, né? Point. Pela coisinha de comando, dá para digitar point também. Enter. E aí ele pede lá embaixo para especificar o ponto. Então, como vocês podem ver, tá aparecendo aí uma caixinha, né, que fica um valor, por exemplo, que está aqui, 1686.1658 e 1343.6419. Então, isso significa o quê? Ó, se eu for mexer o mouse, sem clicar, hein? Só acionei a ferramenta. Se eu mexer o mouse, ele vai me mostrando valores diferentes aqui no meu espaço de trabalho. Então, isso aqui seriam meus pontos de coordenada. Então, aquela latitude, vou postar, Gustavo, tá gravando, aí eu vou postar ela para vocês. Então, aquela minha latitude e minha longitude é aqui que eu digito. Ó. Então, latitude, vamos supor que era 350, 245,67. Aí, vírgula, para ele ir para a longitude. 7,564, 321,54. Lembrando que o AutoCAD, ponto e vírgula é invertido, né? E aí eu dou Enter. Bom. E aí eu venho aqui no zoom estendido, para eu achar onde está esse ponto. Ele está aqui no meio. Está aqui, sim, mais ou menos. Ó. Que talvez vocês não vão conseguir enxergar. E aí eu jogo todos os meus pontos que eu vou coletar a informação lá no Google Earth. Entendeu? Dessa forma. Então, relembrando, digita point aí na janelinha de comando, dá Enter e digita a coordenada. Então, beleza. A coordenada é latitude e longitude. Aí Exatamente. Esse valor que você digitou aí, então é a latitude sem os pontos, as aspas de graus. Então, aí você tem que mudar lá no Google Earth e colocar em UTM. Esse valor que eu estou digitando aqui é em UTM. Ah, tá. Então aqui no CAD eu tenho que jogar o UTM. Tá UTM, isso. Por isso que eu ensinei vocês a substituir lá. Porque quando vocês baixam o Google Earth, automaticamente ele já vem em graus decimais, eu acho. Automático. Então vocês têm que mudar lá e colocar em UTM. Tá. E aí não precisa colocar o SO, o M que tá escrito lá, né? Que lá tá assim, 7.000, não sei o que, não sei o que, não sei o que, MSO. S, né, quer dizer. Então, o M e o S vocês esquecem, é só o valor do número. Aí você jogou o ponto aqui, vocês vão clicar em cima do ponto, que agora é a parte mais difícil, né, de clicar em cima do ponto. Que eu preciso colocar o valor de altitude dele. Caramba, hein? Mas acho que esse ponto você não tem, não.
Ele tá aqui sim, eu tô vendo eles. Eu só não tô conseguindo selecionar ele, não sei por quê. Deixa eu pôr um outro aqui. Esse aí mesmo, marca ele aí pra você não perder aí, ó. Vou marcar ele aqui do lado. Eita. Amanda recebendo elogios do Coordena. Aí, ó. Eu? O que eu fiz? Recebendo elogios do coordenador do curso. Ixi, meu Deus. Tá no WhatsApp? Depois eu vejo. Tá. Ai, Jesus amado. Ó, agora consegui selecionar o ponto ali. Vocês conseguem ver o pontinho azul? Agora nós enxergou. Então, beleza. Selecionei o ponto que eu joguei. Vou clicar em cima dele com o botão direito e vou em propriedades, né? Que é o penúltimo aqui. Então, vai abrir essa caixinha. E aí, vocês conseguem enxergar aqui embaixo, ó, geometria, certo? Ó, vou fechar ela e abrir ela aqui de novo, ó. Então, temos aqui posição X, que é minha latitude, posição Y, que é minha longitude, e aí temos posição Z. É nessa posição Z que vocês vão colocar o valor da altitude. Por exemplo, aqui, vamos supor que fosse 920. E aí dá um enterzinho. Compreenderam? Sim. Beleza. Então, vocês vão fazer isso para os 25 pontos, ou quem quiser pegar mais pontos, fique à vontade. Ok? Menos nem pensar, né? Não. Pelo menos 25 pontos. E aí, vocês vão fazer isso para os 25 pontos. Agora, eu vou abrir um arquivo meu aqui, que já tem um monte de ponto que eu peguei já num trabalho que eu fiz, para a gente poder usar o Topocad. Pronto. Conseguem enxergar aí mais ou menos? Aqui, ó, aqui não adianta eu dar o zoom, mas se eu acionar um botãozinho aqui que vocês vão gostar, aí vocês conseguem ver os pontos aqui. Esse tipo de pontuação aqui é quando eu jogo os dados armazenados dentro da estação total. Então, por exemplo, aqui então é um ponto CM365 de altitude 720,27. E aí, por trás dessa anotação aqui, tem um pontinho. Então, eu vou fechar ela. Assim é quando a gente joga direto do equipamento, tá? E aí, ficou só os pontos aqui, dia 1 e dia 2. Só para vocês terem uma ideia, eu vou digitar a área aqui para a gente ver quanto que tem de área esse trabalho aqui. Ih, tá travada ela também, peraí. Eu vou colocando cadeado nos negócios aqui para não excluir, sabe? Com medo de perder o trem. Então, pode objeto. Então, temos aqui, ó. Nossa senhora, gente. Olha lá, 400 mil metros quadrados. Essa área aqui. Então, temos muitos pontos aqui. Vou vir aqui em Topocad. Aqui vai ter um cantinho escrito programas. Ele é um software brasileiro, tá? Então vai estar em português. Clica na setinha e vai aparecer várias opções que dá para vocês fazerem. Então aqui, ó, dá para vocês criar perfil, trabalhar com drenagem, seções de volume, memorial descritivo. Aí aqui tem um modelinho do memorial do INCRA, do memorial de loteamento, de lote urbano, sondagens. E o que eu vou usar aqui para criar as nossas curvas de nível através daqueles pontos é o de curva de nível. Então, eu clico. Aí ele só está me avisando que eu estou usando de graça e que eu só tenho mais 99 utilizações em 30 dias. Então, dou ok aqui para ele abrir. Aí a primeira coisa que eu vou fazer é conferir aqui as linhas intermediárias. Então, aqui embaixo está falando que está de 1 em 1 metro.
As linhas mestras, que são aquelas mais grossinhas que eu mostrei para vocês nos mapas topográficos, vão ser linhas de 5 em 5. A minha cota máxima aqui está de 733 e minha cota mínima 684. Então, a primeira parte é eu fazer uma triangulação, que seria aquilo que eu mostrei para vocês no slide, né? Que só que lá estava sendo feito à mão. Aqui o carinha vai fazer automático. E depois que eu faço a triangulação automática, eu vou gerar a curva de nível. Então, vamos lá. Triangulação automática. Foi. Aí, de acordo aqui embaixo, ó, ele está me falando que o meu trabalho tem 920 pontos. Tá vendo? Vocês vão fazer com pelo menos 25. Olha esse aqui. Então, espera um pouquinho que ele está processando e vai triangular o meu trabalho ali. Só de ver o meu computador já pegou fogo. Imagina ele fazendo isso. Isso porque eu coloquei um SSD, hein? Ele vai morrer, tadinho. Vai dar um infarto nesse computador. Esse trabalho aí vai virar uma minissérie, hein? Que isso, gente? Olha aí, eu tô fazendo o trabalho praticamente em 1 hora. Coisa simples, né, mano? Coisa simples. Do dia a dia, do engenheiro. Só um minutinho e vai, gente. Calma aí. Enquanto ele processa ali, alguém tem alguma pergunta? A planilha com os pontos é para te entregar semana que vem. Isso. E aí o trabalho no AutoCAD é... Dia 1º. Ah, dia 1º. No feriado mesmo? Mas feriado? Por quê? Dia 1º é dia... Ah, é de trabalho, né? É, ué. Tá bom, eu estendo. Eu deixo entregar no sábado. Então, fechou. Sábado até meia-noite, né? Aham. Porque aí na segunda, eu vou ter que passar o domingo corrigindo, que na segunda eu tenho que colocar as notas. Falando isso, deixa eu abrir aqui o... Deixa eu ver o que eles estão falando de mim no grupo. Só elogios. Ixi, meu Deus do céu. Agora você vai ter que fazer um churrasco, uma picanha por causa dos elogios, viu? Ô, vou só esperar passar a quarentena e a gente faz, hein? Eu topo. Pode ser aqui em casa. Ô, Ricardo, no asilo não tem AutoCAD mais não, filho. Chique, a fotinha ficou boa, hein, Falcão? Ó, o patrão, né? Tem celular bom. Ai, ai. Tum, tum, tum. É bom que vocês façam isso aqui, tá? Quando vocês estiverem jantando, que aí vocês deixam o trem processando, vai jantar, toma um banho. Dá pra dormir até um sono. Nossa, o Ricardo, o que ele falou ali? Eu nem sei o que é aquele negócio ali que ele falou. Macintosh. Falcons falou que tinha 2, hein? E esse da foto? Ai, ai. Falcão tirou uma foto e deixou a prova do crime. Na hora que ele chegar no 2000 ali, ele termina a triangulação. Isso porque eu recortei a área ali, gente. Falei para vocês que esse aí tinha 920 pontos, né? É.
O trabalho, o projeto total, depois eu até mostro ele pronto para vocês, tem 1.970 pontos. Precisou de 3 dias com o GPS para pegar todos eles. Quanto tempo? 3 dias. Para pegar os pontos em campo, né? Não. Com o GPS. Com o GPS, né? Nem a estação total. Ai, até estralou meu ombro. Acho que vai chegar nos 3.000. Pois é, esse tá demorando, hein? Eu fiz de tarde para conferir e não demorou isso tudo. Ah, Ricardo, você é engraçadinho, hein? Quem tem mais de 40 anos não precisa fazer o trabalho? Claro. É mais experiente ainda. Deixa eu fechar o Google. É sempre assim, né? Lei de Murphy. Eu fiz de tarde, o negócio foi rapidinho, aí é só porque é para vocês o trem demora. Deixa eu ver se tá quente o notebook. Então, ó, tem outro detalhe também. Vocês viram ali que é 30 dias, né? O TopoCAD, ou 100 vezes você usar ele, abrir ele. Então, cuidado aí pra vocês não ficarem testando muito quando vocês forem fazer o trabalho de vocês. Abre ele e fecha ele só daqui a um mês. Não, aí vai passar 30 dias, aí já era também. Assim, ó, pode fechar, pode ter acabado pelo tempo, mas por uso foi uma vez só. E vai bater os 3.000 e vai aos 4. Daqui a pouco a gente vai fazer bingo aqui. Você vai até que número isso aí? Ó, já era para ele ter finalizado, eu não sei por que ele tá demorando tanto assim. Isso aqui é a quantidade de triângulo, hein, gente? Pelo jeito o trem aqui vai. É quantos pontos? 920. Nossa, mas isso aí dá uma combinação infinita de triângulos. Tá. Depois eu vou fazer uns testes. Esse negócio de drenagem aqui para ver como que ele vai funcionar. Ah, detalhe, enquanto o trem carrega aqui, né? O Civil 3D, esse aqui é o AutoCAD normal, né? O Civil 3D, ele não precisa de plugin. Eu até queria ensinar vocês pelo Civil 3D, mas é muito botão que tem que apertar. E eu acho que ia ficar mais complicado para fazer o trabalho. Então, com o TopoCAD, no AutoCAD é bem mais rápido. Vocês viram que vão ser 2 botãozinhos que vocês têm que apertar. Agora, no Civil 3D é muita coisa que vocês têm que fazer. Aí já é coisa para aprender extra classe.
Nossa senhora, eu tô quase fechando isso aqui e abrindo de novo. Enquanto ele vai processando aí, deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu ver se enquanto ele processa dá pra abrir outro. Eu devia ter gravado de tarde que eu fiz, que aí vocês não ficavam esperando aqui. Meu Jesus. Nossa, eu tô quase fechando e abrindo o outro que eu tinha salvado aqui pra vocês verem como é que fica. Deixa isso aí rodando, Amanda. Só abre o outro. É que ele não tá deixando eu abrir o outro aqui. Só se eu. Já sei. Eu vou abrir no Civil 3D. Fazer isso. Enquanto ele roda ali no CAD, eu vou abrir o Civil 3D aqui na outra tela. Nossa, eu tô brincando, né, com o meu computador, né? Abrir dois AutoCAD ao mesmo tempo. Abriu no Civil 3D aqui, abriu como que vai ficar. E olha que esse aqui tá o arquivo inteiro, hein? Com o resto dos pontos que tem aqui na esquerda. Deixa eu só organizar ele aqui para arrumar para vocês.
Ó, eu vou deixar ele rodando aqui e vou mostrar a outra tela, tá? Para vocês verem como que vai ficar depois que ele terminar aqui. Vocês estão conseguindo ver? Agora sim. Aqui. Então, ó, aquele que está processando ali no outro AutoCAD é só essa partezinha de cá, ó. Certo? E ainda tem esse restante aqui. Então, eu quis pegar um pedaço só, para não demorar tanto, e ele tá de sacanagem ali comigo. Então, vou mostrar para vocês aqui como que ficou depois que eu fiz a triangulação. Eu vou liberar aqui, quando ele... Vou abrir a caixa de layer, porque quando ele termina de processar, ele vai criar esses layers aqui, ó. Ele vai criar esse layer que vai chamar CN triângulos, que é a triangulação. E depois, na hora que você clicar no botãozinho de gerar curva, aí ele vai criar o CN curvas I, que são as curvas intermediárias, e o CN curvas M, que são as curvas mestres. Então, eu vou ligar aqui a triangulação para vocês verem como que ficou, ó. Vocês conseguem ver? É muito triângulo. É, muito. Então, aqui a parte ali vai ser isso aqui tudo de triângulo. Né? Que seria essa parte aqui, ó. Certo? Aí, depois que cria o triângulo, deixa eu ver se no civil aqui vai ter o TopoCAD. Acho que aqui não, porque esse aqui ele já tem um jeito fácil para fazer. Não vai ter aqui não. Enfim, aí depois que eu clico lá para gerar as curvas, vai aparecer esses dois layers novos, né? Curvas 1, CN curvas 1, I, né, de intermediária, e CN curvas M, que é de curva mestre. E aí eu vou só ocultar o triângulo aqui para vocês conseguirem enxergar as curvas. E aí vai ficar desse jeito aqui. Conseguem ver? Sim. Então, aquele ali era para ficar desse jeito, simples assim. Então, esse aqui seria o arquivo final que vocês vão me mandar. Que delícia. É. Então, triângulos. Deixa eu pôr aqui os triângulos de novo, para vocês verem como que fica. Triangulação. Depois da triangulação feita, aparece as curvas de nível. Aí você tira o triângulo aqui, pode tirar os pontos também, né? Tirar não, eu falo só esconder eles. Aí vocês conseguem. Então, aqui as curvas mestres são as verdinhas, né, que estão de 5 em 5. E as branquinhas são as intermediárias. Aí vocês podem até mudar de cor. Ok? Ok. Eu vou fechar o outro ali. Peraí. Alguém tem dúvida nessa partezinha aqui do TopoCAD? Todas. Ah, pode falar então, gente. Eu tento ajudar, vocês sabem. A gente vai te incomodar durante a semana. Na hora que começar a fazer, né? Não tem problema não. Eu vou fechar esse aqui, que ele vai terminar no de processar. E a hora que vocês viram que aquele é o dobro de tamanho, né? Ele processou muito mais rápido do que agora mostrando para vocês. Então, depois eu vou gravar um videozinho aqui, fazendo ele processando sozinho de novo. E mando também para vocês verem. Certinho onde que clica. Ficamos combinados assim, então? Ficamos. Então, se alguém tiver dúvida aí, é só perguntar. Então, bora trabalhar. Isso aí, galerinha. Ah, Ricardo, você vê, depois é facinho. É clicar dois botões. No CAD, depois de colocar os pontos, é clicar dois botões. Tá? Boa noite para vocês, então, gente. Aí, qualquer coisa, vocês podem mandar lá no grupo, que eu respondo vocês. Certo? Certinho. Boa noite. Boa noite. Para vocês também. Lavem as mãos.